Bom dia, meus irmãos. Olá, tudo bem? Bom, eu vim aqui para gravar esse vídeo porque esses dias aí tá uma aglomeração por causa do coronavírus, né? A preocupação também em relação aos cristãos com a questão, né, das autoridades, querer fechar os estabelecimentos, fechar tudo, e inclusive as igrejas também. E é um pouco preocupante porque se fecharmos a igreja, onde é que vamos congregar, não é verdade? Mas bem, eu queria trazer aqui uma visão um pouco diferente, uma visão mais voltada bíblica, do que uma visão simplesmente de pessoas que têm o nome de cristãos. Por que estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas propagando por aí, indagando que não é justo fechar as igrejas, que é necessário que as igrejas estejam abertas, onde é que está a nossa fé, será que temos fé ou não, porque Deus ele é poderoso o suficiente para nos proteger. Lógico que Deus é suficiente, lógico que Deus é poderoso, mas também devemos entender que Deus ele é um Deus ordem, ele é um Deus de justiça, e ele é um Deus também que coloca o plano dele em vigência de acordo as necessidades dele e não as nossas necessidades. Tá, ok? Então, com esse texto aqui, de Romanos capítulo 13, eu queria dar apenas uns motivos porque eu, Anderson, adventista do sétimo dia, em pleno sábado, estou em casa gravando esse vídeo para você e não na igreja adorando junto com meus irmãos, ok? Aqui em Romanos capítulo 13, vem falando um pouquinho sobre a obediência, né, às autoridades. E Deus começa assim, ó, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si os mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então esse texto é fantástico, irmãos, e refuta totalmente cristãos aí que têm a ideologia de dizer não, que a gente tinha que estar na igreja, a igreja tinha que estar aberta, a gente tinha que estar lá, nem que fosse de portas fechadas, mas lá é a casa do Senhor, lá é onde a gente está seguro. Meus irmãos, Deus instituiu as autoridades na terra, e Deus disse também que nós devemos obedecer às autoridades. Então eu, como cristão, a maior lei que Deus me dá é a questão da obediência. E se eu estou obedecendo às autoridades, contanto que não interfira nos mandamentos de Deus, eu tenho certeza que é vindo de Deus, porque não há bem que seja feito pelo ser humano, ou melhor, todo bem é feito por quem? Por intermédio de Deus. E eu queria destacar alguns textos aqui, que é o versículo 1, que vem dizendo que todo homem seja sujeito ao que as autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ora, você pode até estar questionando, mas são políticos, são pessoas corruptas. Ora, mas essas pessoas, se elas estão fazendo bem, elas foram instituídas por Deus. Deus é que dá o bem para as pessoas fazer. Não as pessoas têm bem em si, porque nós somos pecadores. E nada de mal, nada de bem vem em nós. Nós só temos, né, o mal. Outro segundo ponto que ressalta isso aqui é que ele vem dizendo o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, a gente não precisa temer, né, essa reclusão, esse cuidado, porque eles estão fazendo o bem, e porventura Deus não quer de nós o bem, e o amor não é esse que cuide. Aí eu pergunto assim, qual o amor que nós como cristãos estamos designando quando nós estamos vendo essa pandemia, né, do vírus aí, do coronavírus, e nós estamos mesmo assim colocando em risco pessoas dentro de um local que
possivelmente pode estar fechado, sem circulação de ar, com ventiladores ligados, onde poderia estar alguém infectado ali, porque o vírus se propaga com 15 dias, né? Tem um período de incubação de 15 dias. Então, quem pode saber quem ia pegar ou não? E sabendo que você está passando pela rua, você poderia estar pegando em vários lugares, né? Apertando talvez a mão de alguém, ou se você não apertar, mas você pega no corrimão da sua casa, na maçaneta da sua porta, né? Talvez você que pegue condução para chegar até a igreja. Então são N fatores que possibilitam, né, a contrair o vírus, sem você saber ou sem você perceber. E aí você chega na congregação, aonde você, né, vai adorar a Deus, mas ali infringindo a lei que Deus deu através das autoridades, tá bom? Então esse é o pensamento. E Deus também fala o seguinte, que é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor na punição, mas também por devido à consciência. Deus não quer que você deixe de ir para a igreja por causa da punição. Olha, se eu for para a igreja, o vírus vai pegar em mim. Não, que você tenha consciência. Ora, por que as autoridades estão fechando os estabelecimentos? Por que as autoridades estão fechando os teatros, cinemas, parques das cidades, mercados, mercearias? Por que estão fechando? Para evitar que esteja um acúmulo de pessoas contraindo e propagando esse vírus. Então a igreja, sendo servo de Deus, tendo ali as leis de saúde, tendo ali também a lei do amor, é lógico que a igreja também ele vai aceitar isso, porque não está interferindo em nada. E outra, a fé exercida, meus queridos, não é a fé dentro da igreja, mas a fé que tem que ser exercida é fora. E é por isso que eu ressalto, finalizando aqui o texto, no versículo 8, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? O amor, com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, meu querido, eu queria deixar essa mensagem para você, que talvez esteja preocupado aí porque está em casa, porque não está trabalhando, ou porque não foi para a igreja hoje no dia do sábado do Senhor. Mas tenha certo uma coisa, se você está amando o próximo, você está cumprindo a lei. E você mesmo em casa, você pode fazer como eu, está estudando a palavra de Deus, está meditando a palavra de Deus e orando, porque nós sabemos que isso é só o princípio das dores, como diz lá em Mateus 24. Coisas piores virão, mas o Senhor está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe neste dia de sábado e que a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.